A descoberta do bóson de Higgs foi um dos marcos mais significativos da física moderna. Esse milagre científico marcou a primeira vez que os especialistas conseguiram detectar a partícula, considerada o bloco fundamental do cosmos, responsável por conferir massa a todas as outras partículas. No entanto, o bóson de Higgs ainda esconde mistérios profundos. Por exemplo, como ele pode existir dessa forma? Suas propriedades parecem tão específicas que sua existência sugere a presença de uma física além do modelo padrão, que ainda não compreendemos completamente. Conhecido como a partícula de Deus, o bóson de Higgs é fundamental para a existência do nosso universo. Sua descoberta, em 4 de julho de 2012, foi um marco histórico. Mas o que ele ainda está escondendo? E por que os pesquisadores continuam enfrentando novos quebra-cabeças até hoje? Para entender isso, precisamos começar com um ponto aparentemente simples. Sem massa, o cosmos seria completamente diferente. Sem massa, não haveria átomos, matéria ou estruturas. A massa das partículas é o que permite que os blocos fundamentais da matéria se unam e interajam. Mas de onde vem a massa das partículas elementares? Essa é uma pergunta que o modelo padrão da física de partículas não conseguia responder por décadas. Além disso, os bósons, partículas que mediam as interações entre partículas de matéria, teoricamente não deveriam ter massa. Enquanto fótons, partículas da força eletromagnética, e gluons, partículas da força nuclear forte, são sem massa, os bósons W e Z, responsáveis pela força nuclear fraca, possuem massa. Isso explica o curto alcance da força nuclear fraca, mas a origem dessa massa permaneceu um mistério até os anos 1960. Foi nessa época que físicos teóricos, incluindo Peter Higgs, propuseram a existência de um campo invisível permeando todo o universo, o campo de Higgs. Esse campo interage com algumas partículas elementares, conferindo-lhes massa. O campo de Higgs não afeta todas as partículas igualmente. Fótons e gluons permanecem sem massa, enquanto outras partículas, como os bósons W e Z, adquirem massa através desse mecanismo. Mas como provar a existência desse campo? A resposta estava no bóson de Higgs. Se o campo de Higgs existe, ele deve se manifestar como uma partícula em certas condições. O problema era que os cientistas não sabiam a massa exata do bóson de Higgs, o que dificultava sua detecção. A faixa estimada variava de 18 MeV a 800 GeV, uma incerteza enorme. Com a entrada em operação do Grande Colisor de Hadrons, LHC do CERN em 2008, a busca pelo bóson de Higgs ganhou novo impulso. No entanto, detectá-lo não era tarefa fácil. O bóson de Higgs é produzido em apenas 1 em cada bilhão de colisões de prótons e decai em menos de 1 septilionésimo de segundo. Por isso, ele não pode ser observado diretamente, apenas através dos produtos de seu decaimento que se misturam com os resultados de outras colisões. Em 4 de julho de 2012, após décadas de busca, os cientistas anunciaram a descoberta do bóson de Higgs. A partícula foi detectada nos detectores ATLAS e CMS do LHC, com uma massa de aproximadamente 125 GeV. A descoberta confirmou a existência do campo de Higgs e completou o modelo padrão, mas também levantou novas questões. Por exemplo, se o bóson de Higgs confere massa às outras partículas, de onde vem sua própria massa? E por que ele tem uma massa tão específica? Essas perguntas apontam para a existência de uma física além do modelo padrão, algo que os cientistas chamam de problema da hierarquia. A massa do bóson de Higgs é muito menor do que o esperado em comparação com outras escalas de energia.
como a massa de Planck. Uma teoria que tenta resolver esse problema é a supersimetria, que propõe a existência de partículas parceiras para cada partícula conhecida. Essas partículas supersimétricas poderiam explicar a massa do bóson de Higgs e até mesmo a matéria escura. No entanto, até agora, nenhuma evidência direta de supersimetria foi encontrada no LHC, o que levou alguns cientistas a questionar sua validade. Outras abordagens, como a teoria das cordas, também tentam unificar as 4 forças fundamentais da natureza, incluindo a gravidade. No entanto, essas teorias ainda são especulativas e carecem de evidências experimentais. A descoberta do bóson de Higgs foi um triunfo, mas também um lembrete de que ainda há muito a ser descoberto. O LHC e futuros aceleradores de partículas continuarão a explorar esses mistérios, buscando respostas que possam revolucionar nossa compreensão do universo.